Acho que caiu, não foi? Travou? Cai, cai. Meu Deus do céu. A internet. Caiu e o próprio Instagram encerrou a live, porque às vezes ocorre de cair, só que ele não encerra, ele meio que desconecta e quando a gente entra de novo, ele reconecta e inicia de onde parou, né? Ah, tá. Aí, infelizmente, deu uma cortada bruta, por assim dizer. Mas, pessoal, dando uma resumida no que a gente conversou até agora, eu e a Jéssica, eu perguntei sobre a questão de como foi o desejo dela e a escolha pela medicina, como é que era essa questão de quando ela era criança, o que ela desejava ser quando crescesse. E toda essa paixão e o início dela na medicina começou já de berço, com a mãe dela já trabalhando na área de medicina. Aí, desde então, foi se encaminhando para essa área e prosseguindo, né? Vindo a estudar, sair da Bahia, vim para João Pessoa, para Pernambuco e ter toda essa jornada dela na medicina. A gente já conversou na parte que infelizmente o Instagram derrubou sobre o que definiu a escolha Nem ficou dela pela salvo? medicina. Oi? Nem ficou salvo também? Eu vou tentar ver na parte de informações, para ver se eu consigo pegar a parte que caiu, né? E depois, quando jogar no YouTube, juntar os dois pedaços. Infelizmente, isso acontece, entendeu? Infelizmente. Aí eu falei como foi o processo, perguntei como foi o processo dela na faculdade, de estudante, preparação profissional, se ela quiser dar uma, Recapitulada. começar novamente a falar. Caso a gente caso eu não recupere o outro pedaço, queres É, falar, resumir? na que parte? Porque a gente já falou tanta coisa aqui. Sim, sim. A partir da pergunta que eu te fiz, que como foi o teu processo na faculdade, como estudante e preparação profissional? Na parte que infelizmente o Instagram derrubou, tu tinha abordado bastante coisa, né? Especialmente a questão da ajuda que uma professora tua e uma médica já experiente te ajudou também, dessa questão, às vezes, de precisar de uma orientação devida por parte de um cursinho, de um psicólogo, de uma Isso. ajuda bem antes de iniciar a faculdade, né? Até o momento que a pessoa entra na faculdade e está ali no campo de batalha para iniciar, né? Mas assim, o resumo você já fez aí, na verdade, né? Mas essa trajetória vem lá de berço, né? Com a minha mãe mesmo, como você mesmo disse. E aí depois teve o processo, né? De sair da Bahia e vir para cá. Então, para mim, essa questão da faculdade foi um pouquinho difícil. Até por ter alguns colegas, né, na mesma situação, ou até quem estiver aí assistindo ver essa dificuldade, né, de sair de casa, de buscar o sonho. Mas é persistir, né? Continuar estudando, indo atrás, buscar profissionais que te orientem para isso e fortalecer um pouquinho mais do emocional. Eu vejo que alguns estudantes eles têm essa parte mais fragilizada, ah, até pela essa questão da rotina de estudo, né? E seguir em frente. Quando eu entrei, eu tive mais um pouquinho dessa dificuldade em relação ao que você vive na faculdade, o que você vê na prática, né? Por ter esse conhecimento antes com a rotina da minha mãe, né? Um acompanhamento que eu tive com outro profissional, que é uma grande amiga minha. E então, assim, é um processo que é dificultoso, né? Você conseguir olhar o que você vê na faculdade, o que você vê como teoria e tentar moldar em relação à prática, né? Até pela falta de insumos mesmo, questão de medicação, né? Do conhecimento do paciente e mais nesse sentido mesmo. Sim, sim. Outro ponto também que a gente abordou, pessoal, foi sobre a questão das áreas de atuação na medicina e do empreendedorismo na medicina, em que a gente pontuou tanto as questões das áreas óbvias, cardiologia, pediatria, ginecologia e por aí vai. As áreas que todo mundo conhece, né, nessas clínicas que tem aqui em Recife mesmo, praticamente, Jéssica, em toda rua principal, em toda avenida, tem surgido clínicas e mais clínicas.
atendendo várias especialidades. É. Aqui mesmo, perto da minha casa, tem uma também que atende várias especialidades. Eu fico, nossa, o pessoal está empreendendo mesmo. Enfim. E a Jéssica compartilhou também um pouco da questão do empreendedorismo para ela, que na faculdade não é ensinado isso. E assim, Jéssica, em nenhuma faculdade é ensinado isso, até porque a maioria dos professores não são empreendedores, não são pessoas que atuam no campo de batalha, que colocam a mão na massa para fazer algo novo surgir, né? Ou para dar nova vida à sua área de profissional, enfim. Meu amigo Ruby Jefferson mesmo, o que divulgou a live também, que eu não sei se ele está assistindo agora, mas ele tinha entrado antes, ele mesmo falou comigo já uma vez, na faculdade de Direito não é ensinado praticamente nada sobre empreendedorismo. Na faculdade que eu faço também de licenciatura, praticamente não tem nada sobre empreendedorismo. Quando tem uma matériazinha ou outra, é aquele negócio para você ler um livro, um artigo e tudo mais, mas você não é incentivado a se tornar um empreendedor na sua área profissional. E, infelizmente, isso, de maneira geral, no meio acadêmico, não existe, né? De incentivarmos os nossos profissionais a não somente seguirem para as áreas óbvias, mas também a inovarem nas suas respectivas áreas. Por consequência, a gente vê muito profissional ou seguindo para a área de concurso público, onde tem uma certa estabilidade, ou caindo fora do Brasil, indo para os Estados Unidos, indo para a Europa, indo para países vizinhos e por aí vai, especialmente quem é da área de medicina, né? Que é um profissional que é universalmente requisitado e é uma mão de obra necessária em qualquer parte do mundo, né? Então, é triste ver essa questão que o empreendedorismo não é algo ensinado, algo incentivado nas nossas universidades e faculdades. Jéssica, que conselhos tu poderia dar para estudantes de medicina a partir da tua própria jornada, bem como de colegas e conhecidos, e para quem, tanto para quem é estudante já ou está dando os primeiros passos na área, quanto para quem pensa em cursar medicina, mas ainda está meio indeciso, ainda está ponderando se cursa ou se não cursa, se investe, porque outro fator que acaba atrapalhando a escolha pelo curso ou por prosseguir nessa escolha aqui no Brasil é que é um curso caro. Isso. Infelizmente, é um curso caro, por um lado, em faculdades privadas, e é um curso muito concorrido por outro, quando a pessoa tenta fazer um Enem, um vestibular, para entrar na universidade pública, né? Aí, o que que tu pode dizer para essa galera, tanto quem está ponderando seguir, quanto para quem já é estudante e já está dando os primeiros passos na área? Na verdade, eu acho que assim, se realmente é um desejo, né, uma vontade, além do lado financeiro, né, que muita gente decide escolher medicina pelo lado financeiro. Então, assim, se realmente é um desejo, né, o dar, do cuidar, né, aquele, eu me importo com o paciente, eu quero isso, acho que deve ir sim atrás, certo? Deve estudar, continuar persistindo, procurar ajuda, né, quando necessário, porque eu acho que o emocional normalmente dos estudantes são um pouquinho, né, abalado até pela essa questão de concorrência, de medo, né, a questão familiar. Muita gente às vezes já passou por outro curso e está entrando na sua segunda graduação e aquele receio, eu abandono a minha área, né, que teoricamente já é um pouquinho estável, já está ali e vou tentar medicina agora, né. Eu tive vários colegas, né, dentistas, advogados, né? Um pessoal mais experiente também, que já tinha abandonado sua área e estava lá. Então, assim, eu acho que super vale a pena, né? A partir do momento que você gosta daquela área, segue, continue estudando e procure fortalecer sempre o emocional, que às vezes a carga que a gente tem em relação a conteúdo e matéria até é bacana. Eu vejo muita gente boa mesmo, mas acaba fragilizando um pouquinho no lado emocional, na ansiedade, que a gente sabe que esse saúde mental é algo que está muito em alta, né? E precisa ser cuidado e realmente as doenças elas estão aí e precisam ser tratadas e cuidado de uma forma carinhosa, né? Sim, sim. Dentro dessa questão que tu falasse da saúde mental, para o estudante ou para quem pensa em cursar, né?
Na minha antiga igreja tinha duas jovens que ambas desejavam cursar medicina. E eu via o esforço delas duas para tentar conseguir uma vaga na universidade pública. Porque ambas, apesar de terem boas famílias, com boas condições, por assim dizer, mas ainda assim, como eu disse antes, né, é um curso muito caro, que demanda um investimento muito grande, não somente na mensalidade do curso, não somente em pagar uma matrícula do curso, mas material, idas e vindas para um canto para o outro, e por aí vai, né? Aí, basicamente, pelo menos até o momento e até onde eu sei, uma delas conseguiu e iniciou o curso, mas depois de muita ralação eu acho que o tempo que eu conheço ela tem em torno de uns 3 a 4 anos que ela vinha tentando ingressar na universidade pública no curso de medicina. Graças a Deus conseguiu. Eu O nome tentei dela é 4 anos. Areli. Oi? Eu também tentei bastante, eu tentei 4 anos. Eu Aí. comecei isso, em tentar cursinho, em fazer, iniciar um outro curso, né? Mas é isso aí, todo mundo tem uma luta, né? E acho que é isso que faz a pessoa persistir e quando formar, dar valor, né? A área que você trabalha e gostar do que faz, né? Com certeza. E a outra menina, até onde eu sei, ela não conseguiu, mas da última vez que eu vi ela, ela até veio visitar a prima da minha esposa aqui. Aí eu perguntei, e aí, Rosana, tá na área ainda, tá na luta ainda? Ela, tô. Difícil. Aí eu, perseverança, hein? É, Perseverante mesmo. E é interessante eu ver isso porque eu fico feliz pela conquista da que já conseguiu e pelo esforço da que está tentando, né? E realmente é uma luta, porque ou a pessoa se encaminha por uma via, que é a via de fazer uma faculdade ou universidade privada, ou pela via da universidade pública, de concorrer com várias outras pessoas, de tentar um ano, tentar outro ano, tentar até conseguir. E quando consegue é aquela imensa alegria, né? Aquele sentimento de vitória, mas de saber que ainda tem uma longa estrada pela frente. É que realmente é toda uma jornada, né? E dentro até do que eu comentei antes, na outra parte da nossa live, né? Que o Instagram derrubou, tem essa questão de o profissional da área de medicina, o estudante, ter toda uma vida de estudos. Não somente se resumir à questão da graduação, de uma pós, de um doutorado, até mesmo estudar por fora da faculdade, né? Não sei como é a rotina de vocês, mas em outros cursos, como é o meu caso, eu consumo muito conteúdo do YouTube. Como é que é assim para tu, como profissional de medicina, a questão do estudo, de se manter atualizada, aonde é que tu se alimenta de informação, por assim dizer, e de e aumenta a tua própria formação profissional, tanto de maneira formal, através de cursos, seminários, sei lá, quanto de maneira informal também. na verdade, quando existe, né, esse tipo de trabalho que os professores eles pedem, né, seminários, indicam livros para estudar, livro-texto, né, eles traçam uma rota em relação a isso, mas tem outros materiais mais resumidos também, né, que tem alguns cursinhos particulares e privados que tem um conteúdo muito bom, tanto em relação a videoaula, né, conteúdo, livro. Então, assim, a gente basicamente estuda por artigo, livros, e tem uns cursinhos particulares. Quem é da área normalmente sabe do que eu estou falando, né? E aí tem esses vídeos para você assistir, tem muito curso prático também, né? Quando você se forma, tem o ACLS, o ATLS, o PHTLS. Então, assim, Aí não. e aí acaba aumentando a sua carga de conhecimento, dando um pouquinho mais de prática, um pouquinho mais de segurança em relação à teoria. Sim, sim. O Google Acadêmico vocês chegam a utilizar? Qual? O Google Acadêmico é um Sim, recurso do sim, Google para ter acesso a artigos, sim, né? sim. A gente utiliza. Mas, na verdade, porque no curso a gente não tem TCC, né? Que eu acho que a maioria dos cursos possui Sim. TCC, a gente não tem. Então, essa parte
de pesquisa fica um pouquinho mais para um pouquinho mais de lado, sabe? A gente acaba indo mais para a prática mesmo. Sim, sim. Por último, uma pergunta que envolve o lado profissional, mas também o lado pessoal. Como é a vida e dia a dia de uma médica? Como é... Hoje em dia a gente vive tempos de pandemia, né? E se costuma dizer como é ser um profissional de saúde da linha de frente, né? E tal. Mas como é esse dia a dia? Como é que é essa vida de uma profissional que é muito requisitada, muito necessária em todo o nosso país, no mundo todo, né? Porque sempre tem pessoas doentes, sempre tem pessoas sem saúde a gente não vive. Sem saúde a gente não casa, não forma família, não trabalha, não estuda, não aproveita nada da vida. Se Isso. tiver uma dor de cabeça, acabou-se o dia de muitas mulheres aí. Quebrar uma canela ou ferir um pé, acabou-se o final de semana de muitos homens também. Então, sem médico, praticamente a vida vira um caos, por assim dizer. A rotina, Mas, a rotina realmente é muito puxada. Acabou você sai de casa num dia, vai chegar em casa no outro dia, né? Então aí é onde tem a necessidade de ter literalmente um parceiro, né, que entenda a sua rotina, que confie em você, né? Porque assim, é uma rotina cansativa. Eu saio de casa numa segunda de manhã, se eu vou chegar na terça à tarde, e aí todo dia fora de casa, né? Nas segundas e nas sextas eu durmo fora de casa com plantão de 24. E na semana é saída e vinda todos os dias de Goiânia, né? E agora com a clínica ainda tem mais um pouquinho, aí você chega em casa, né? Ainda tem. Sempre tem alguém que manda uma mensagem, que pede uma receita. Então, assim, você vive o tempo todo na sua área, né? É uma dúvida, é uma receita, é fulaninho adoeceu, é meu primo, né, que quer uma consulta. Realmente é uma rotina que é um pouco cansativa, né? Você precisa estar bem com a sua saúde mental, precisa fortalecer isso aí. Eu acho que agora é o momento, né, que os profissionais da área de psiquiatria, né, de neurologia, de até mesmo de psicologia, tem uma grande importância em estar fortalecendo isso, estar procurando ajustar o que precisa ser ajustado para que as outras áreas elas funcionem bem, né? Porque o profissional ele não é só o trabalho, né? Ele tem o seu lado dona de casa, tem o seu lado pessoal, né? Tem o seu lado religioso. Então, são vários âmbitos que compõem um profissional e precisa ter sabedoria para conseguir separar todos eles. com certeza, com certeza. O pessoal que tiver tá nos acompanhando, quiserem fazer perguntas, esse é o momento. Se Deus quiser, pelo menos esse pedaço da live vai ficar salvo. Vou tentar recuperar outro pedaço. Enfim, para tentar juntar, né, também. Desde já eu te agradeço muito, Jéssica, por ter aceitado esse convite, estar participando da live, estar contribuindo, né, na preparação do pessoal que deseja cursar ou mesmo já cursa medicina. E é um ponto que no início da live eu abordei aqui, e um ponto que sempre eu abordo aqui, que esse perfil não somente é para divulgar vagas, mas é também contribuir na formação de bons e melhores profissionais nas mais diversas áreas. Seja que área for que você que estiver seguindo agora e ouvindo a gente ao vivo, ou você que venha assistir essa gravação, seja que área for, que você escolha viver a sua vocação. Não escolha um emprego somente por dinheiro, por status, por imposição familiar, como é o caso de alguns, né? Ou por outras questões que são supérfluas e que ao longo do tempo mais vai lhe desgastar do que vai contribuir que você realize um bom trabalho. Então, descubra a sua vocação e se dedique nessa vocação. E cada uma dessas lives serve como um incentivo para vocês. Se você quer cursar medicina, a live é essa, a profissional está aí, ela sempre abre caixinhas de perguntas no perfil dela, sempre responde lá, né? Muito melhor do que eu também, que eu respondo em texto, ela responde mostrando a cara e a coragem. Então, mandem perguntas lá na caixinha delas, no perfil delas, procurem se aproximar de profissionais da área que vocês querem atuar.
Se quer ser engenheiro, chega junto de algum engenheiro. Não, não conheço ninguém no meu círculo de amizades, Felipe. Oxe, o Instagram tá aí, meu filho, minha filha, para vocês mandar pergunta para a galera, desenvolver relacionamentos e tudo mais, para vocês criarem uma rede de contatos, como eu sempre digo aqui também. Criem, fortaleçam o networking de vocês, desenvolvam contatos, usem a internet, essa mina de ouro que é a internet, para o crescimento pessoal e profissional de vocês. E a oportunidade de quem está nos acompanhando mandar perguntas é agora. E eu também tenho algumas perguntas para tu, Jéssica. Fica Mas, nervosa não, vamos mas lá. vê só, é algo que sempre eu fico, meu Deus do céu, por que o pessoal faz isso, Jesus? Por que os médicos escrevem a receita com aquelas letras toda nada a ver que a gente não consegue entender? Só alguém que tem um tradutor universal consegue entender aqueles garranchos. Por que o pessoal não escreve com letra de forma? Eu juro. Eu também criticava, eu acho que era uma coisa que eu falava assim, quando eu me formar, eu vou escrever bem direitinho, né? Para todo mundo conseguir entender. Mas quando você começa a trabalhar, e assim, aí você chega, não são 5 pacientes, 2 pacientes, né? Aquele, quando você chega, tá ali um monte de gente esperando. Então, assim, você tenta correr e realmente, aí você começa a engolir um monte de palavras, as letras elas vão, né? Tendo só uma linhazinha. Então, assim, realmente é bem difícil você conseguir escrever receita, explicar ao paciente, né? Tentar orientar da melhor forma, num pouco, muito pouco tempo, né? Um curto tempo. Então, assim, eu acho que é a forma de acelerar um pouquinho e as letras elas acabam sofrendo. Então, hoje eu não critico mais. A minha letra era bem bonitinha, redondinha, mas hoje ela já acaba. Dá para entender, né? Não cheguei nesse nível de ser ilegível, não. Mas realmente você acaba correndo mais um pouquinho contra o tempo. Isso, infelizmente, na parte SUS, né? Que é, no particular, a gente consegue delimitar um tempo melhor, né? Até porque você está cobrando para isso. O paciente ele está pagando, que acaba sendo um valor que não é barato, né? E aí, Sim. onde surgiu a ideia do atendimento domiciliar, né? Que você acaba tendo um contato maior com o paciente, consegue entender um pouquinho da rotina, consegue explicar de uma forma mais calma. Então, tentar ajeitar isso aí e fazer de uma forma digitalizada mesmo. Eu até chegava a pensar, meu Deus do céu, eu acho que deve ter alguma matéria na faculdade de medicina ensinando os médicos a como escrever assim. Não, Eu, pode ser isso não. mas é justamente por essa questão da quantidade de paciente mesmo. Imagine isso, tipo, não tem uma receita que você vai, eu vou trazer uma receitinha pronta e eu vou entregar aqui para o paciente, né? Cada paciente que entrar, você vai entregar uma receita e você vai ter que escrever. Então, realmente acaba tendo que correr um pouquinho contra o tempo. Sim, sim. Outra questão também. Tu já assistisse Dr. House, a Já, série Dr. House ou The Good Doctor? já, Ambas as séries tu já já, assistisse? já. Beleza. É, realmente é daquele jeito, vocês observam a pessoa e os sintomas e sabem o que a pessoa tem ou não? Não, não realmente a clínica ela é soberana, né? Você consegue identificar e pontuar vários quesitos, assim, quando o paciente traz, você consegue ir para uma linha de raciocínio, né? Mas ali eu acho que é muito fantasioso, né? Tem Não, na realidade não é bem assim. Que eu assistia e eu ficava, meu Deus do céu, eu acho que pode ser assim, mas claro que tem os elementos fantasiosos que toda série tem, né? Mas eu ficava pensando, eu acho que pode ser assim. Porque tem muito médico que só de olhar, às vezes atender um paciente já sabe o que é e só diz, ó, toma tal remédio, vai fazer tal exame só para a gente confirmar e confirma aquilo mesmo, só de olho, né?
É claro que tem experiência, tem conhecimento, tem toda uma bagagem que o profissional tem que ter para bater o olho e dizer é isso e é isso. E tem também a questão de, às vezes, a gente buscar uma segunda ou uma terceira opinião de outros médicos também, né? É porque, assim, Nessa questão. tem essa questão da clínica, realmente, né? Algumas patologias, elas são bem características, né? Você falou aquilo ali, a gente consegue já traçar, caminhar para uma determinada linha de raciocínio. Mas aí tem os diagnósticos diferenciais, né? Então, assim, não dá para... Tem onde existem os exames laboratoriais, tem exames de imagem, né? Então, tem uma série de conjuntos que nos ajuda literalmente a fechar o diagnóstico com um pouquinho mais de propriedade. Sim, sim. Lá no onde eu trabalho, eu não sou médico, Uhum. como o pessoal já sabe. Mas só de bater o olho em quem vai entrando na unidade, eu já sei o que tem. Ou é Covid, ou é chikungunya. Você já Quando consegue vem mancando, perceber, já. É um conjunto, quando né? vem mancando que nem um velhinho, é chikungunya. É isso. É, uma pergunta que eu acho interessante de te fazer também é como é que tu lida com a questão da morte, porque lidar com a vida, com o nascimento de uma nova vida, né? Eu que sou pai já, eu sou pai de um bebê de 1 ano e 4 meses, quando eu vi ele nascendo e tudo mais, e vivenciei aquele ambiente de maternidade, uma alegria demais. É um ambiente muito alegre, por assim dizer, porque está a família ali reunida, os médicos, os profissionais sorrindo também e tudo mais, né? Claro que cansados pela rotina do trabalho em si, mas felizes porque estão trazendo novas vidas ao mundo, estão contribuindo na formação de novas famílias, por assim dizer, através do seu trabalho. Mas quando chega o momento do fim da vida, quando chega o momento de eu atendi um paciente agora e dias depois ele morre ou mesmo no mesmo dia, que nem lá na unidade um dos maqueiros, ele que é antigo já nessa empresa, ele compartilhando comigo, oxe, Felipe, eu botei o paciente para dentro aqui, vivinho, andando, conversando. Quando ele foi lá para dentro, minutos depois, morreu, cara. E eu levei o corpo dele para o necrotério. E é aquela coisa, é claro que ele já está acostumado por ter anos, né? E tudo mais, mas como é que é para vocês, assim, que estão na frente mesmo, que tem que constatar a morte da pessoa, que por muitas das vezes a família chega em vocês, pelo menos lá eu vejo muitos momentos, assim, que a família chega ao redor do médico ou da médica, às vezes quer culpar o médico, a médica, quer pressionar a pessoa para que a pessoa ressuscite o parente que faleceu, só que médico não é Deus, né? Como é que é para vocês assim lidar com essa questão da morte? Não, realmente não é uma situação fácil, né? Por mais que você esteja ali habituado, né? Acaba tendo vários, até pela carga horária de plantão, né? Acaba tendo alguns óbitos, né? No decorrer dos plantões, mas a gente nunca acostuma, né? Acaba sempre tem uma nova história, né? Aquele paciente sempre é o amor de alguém. Então, assim, traz aquele, fica na sala, né, aquele clima um pouco pesado, né, alguns profissionais acabam chorando, tem profissional que se envolve bastante com o paciente, tem, não, realmente não tem como se acostumar, é uma situação que é bem delicada para todo mundo. Eu já presenciei alguns, né, ao longo desse período formada, a gente já tem um pouco mais de um ano, mas realmente não é uma situação agradável, né? Não é nada confortável e realmente sempre tem um momento, né, de dor, você acaba sentindo, né, pelos familiares, é difícil para você informar a morte, né? É difícil você ver o sofrimento dos familiares, então, assim, realmente é uma situação que não tem como você aprender, é uma situação que só vivenciando mesmo. Sim, sim. Recentemente, é o primeiro emprego que eu lido diretamente com essa questão de óbitos, né? De pessoas de ver, não ver diretamente, até porque eu atuo na entrada da unidade, mas ver pacientes entrando e depois saindo mortos, né? Mas um caso que me tocou bastante foi o caso de uma criança que faleceu Muito para difícil. dengue.
ela teve dengue e eu fiquei. Eu não sou um cara de chorar. Quando eu choro, eu prefiro chorar escondido, por assim dizer, das pessoas. Não é aquela coisa que homem não chora, mas eu sou um cara muito contido. Mas por dentro eu sinto bastante. E quando eu vi a família passando, a garota, a mãe, né? Eu acredito que ela teve ele recentemente. Eu não sei que idade ele tinha, mas eu vi a família chorando ali. Foi aquele negócio que eu, como pai, eu parei e pensei, meu Deus do céu, que dor esses pais estão sentindo agora, que dor essa família está sentindo agora. E fora os próprios profissionais, né, que trabalham com isso, né? Que dor é ter que embalar o corpo de uma criança ali que mal iniciou a vida e está partindo por algo tão corriqueiro no nosso país, mas que E aquela mata pessoas, que é sensação a de dengue. frustração também, né? Aquele desejo de querer a pessoa aqui a todo custo, né? De poder salvar, mas é como você falou, né? A gente tem que mentalizar que a gente não é Deus e aí acaba trazendo uma carga um pouco menor. Sim, sim, com certeza. E teu irmão tá aí também, ó. Por fim, a última pergunta. Como é que é essa questão? Assim, eu observo que na minha futura profissão, né, porque eu ainda sou um estudante, professores e médicos, parece que, não sei se é algo inato da profissão, mas parece que é uma mania. Tem a mania de ter vários contratos ou vários locais de trabalho, trabalham em vários lugares. Vários locais. Pode ver, médico e professor normalmente trabalha em várias escolas públicas e privadas, e médico também é outro profissional que trabalha em vários lugares. Como Sim. é que é isso assim, para vocês? Ter vários contratos. E eu também vi um tempo atrás que médico normalmente não trabalha pelo CPF, é como trabalha como pessoa jurídica. Como é que é essas questões assim trabalhistas para um médico? Pronto, eu realmente senti um pouquinho de dificuldade assim que eu saí, né? Porque tem é, essa parte burocrática, mas aí realmente, em relação a contrato, né, você só pode ter dois vínculos trabalhistas, teoricamente, mas na prática não é o que acontece. E aí cada um acaba, né? Algumas prefeituras eles pedem você para assinar um termo onde você fala que tem mais de um vínculo, né? E aí acaba sendo respaldado em relação a isso e os contratos são feitos como pessoa física mesmo. Eu não Hum, tenho nenhum outro como com CNPJ, mas existem serviços, né, que eles acabam indo para essa linha. Mas por enquanto, todos que eu trabalho realmente é como pessoa física mesmo. entendi. O Luiz chegou de novo aí, ó. Enfim, se tu tiver alguma consideração final dessa live aí, pode trazer agora também. Eu, como disse no início, agradeço bastante a tua participação aqui, respondendo as nossas dúvidas, conversando com a gente e dando a tua contribuição, né, para abençoar a vida de outras pessoas que consideram seguir a carreira da medicina. Desejo que Deus abençoe você na sua família, você com seu noivo aí, seu irmão, enfim, toda a família, seja quem está por aqui, seja quem está lá na Bahia, e Amém. também o seu negócio, né? Tanto o seu trabalho no dia a dia lá, nas unidades de saúde, quanto o seu empreendimento, porque uma das coisas que eu digo aqui também no Hajam Vagas é que empreender transforma. Transforma as nossas vidas e famílias, mas também transforma a realidade onde a gente vive. E um dos pontos que eu admiro nesse teu trabalho é justamente essa parte do atendimento domiciliar, de ir lá na pessoa e atender a pessoa, porque dada a maioria das cidades do nosso país são cidades que não têm uma megalópole como Recife, uma região metropolitana como Recife, e tem tudo dentro da capital ou dentro dessas cidades, ou São Paulo e região metropolitana que tem tudo lá. A maioria das nossas cidades não tem tudo. Não tem médico, não tem escola, não tem hospital. E quando tem um profissional que vai na casa da pessoa, vai atender a pessoa, é algo pelo qual a gente deve ser bastante grato. E por isso que eu digo, empreender transforma. É justamente pessoas assim que empreendem e vão transformando a realidade por onde vão.
é uma profissional como você, uma médica como você, que faz esse tipo de trabalho, que vai mudando a realidade daquela cidade, que vai mudando a realidade da vida daquelas famílias também. Então, fica aqui meus parabéns, elogios e agradecimentos. E, enfim, né? A É, palavra está contigo. eu agradeço o convite, realmente foi muito gratificante para mim estar participando um pouquinho desse momento. Espero que seja a primeira de outras lives, né, que virão, que a gente possa trazer, né? Hoje só Amém. foi aquela parte de apresentação, de vir, né, conhecer um pouquinho da história, trazer algumas informações, algumas curiosidades, mas em breve espero estar trazendo aqui para vocês algum conteúdo, né, respondendo algumas perguntas que possa estar enviando ou na minha caixinha de perguntas ou até mesmo aí no Instagram do Ajam Vagas. Parabenizo vocês aí, até por essa questão de estar divulgando vagas, né? De estar direcionando alguns estudantes que estejam aí na dúvida de que carreira seguir. Muito interessante, né? Vim estar trazendo um profissional para falar um pouquinho da área, falar as adversidades que tem, né? O que precisou enfrentar para seguir, se gosta da área, né? O que é gratificante em cada uma delas, porque eu acho que isso faz, né? Fortalecer o desejo de seguir aquela área, de saber aonde você está entrando e o diferencial, né? Você começar a empreender, independente de que área, mas que faça o diferencial, né? Que tenha os olhos do que os outros não estão vendo. Que às vezes acaba, todo mundo tem um consultório, né? Mas e quem tem um consultório de visita domiciliar, né? É trazer os profissionais para estar agregando tudo num local. Então, assim, eu acho que é muito importante criar essa sementinha, né? E isso aí eu parabenizo demais vocês por estar despertando esse desejo. Eu acho que é uma área que é pouco conhecida, mas já está caminhando, né, para isso. Muitos profissionais estão buscando esse conhecimento, tanto financeiro, de empreendedorismo, né, humanizado, e acho que o caminho é esse mesmo. Aguardo outros convites e boa noite para Amém. todos vocês aí. Espero que tenham ajudado, tirado algumas dúvidas. E vai desculpando, teve problema da internet, mas eu acho que deu para agregar alguma coisinha. Com certeza, com certeza. Tem um pessoal que comentou, Levi de Goiânia, comentou show de bola. A É isso. Catarina comentou arrasou e o Luiz disse que quer fazer uma live contigo. Olha aí, os convites de live surgindo. Enfim, que Deus abençoe e Amém. eu te agradeço bastante mesmo. E que Deus abençoe também o teu noivo aí pelo apoio, pelo incentivo aí, que isso é algo que é muito importante também, né? Ter esse incentivo familiar, esse incentivo do nosso melhor, no teu caso, do teu melhor amigo, e no meu caso, da minha melhor amiga, que é minha esposa também, sempre me incentiva nesse trabalho do Ajam Vagas. E no demais, pessoal, que Deus abençoe a vida de vocês. Haverão outras lives também. Enfim, gente, olha aí, ó. O pessoal da tua faculdade também comentando aí, ó. Isso. Segue lá, divulgue. É isso É aí, a maravilhosa. Conheço, Unia muito minha Selvi, amiga. Polo de Carpina. Isso, é lá em Carpina. Isso aí. E pessoal do Ajam Vagas, sigam o perfil da Jéssica, interajam lá no perfil dela, e como eu disse antes, ela sempre abre caixinha lá e também vocês podem mandar direct Isso. e mandar a pergunta de vocês lá e fazer uma consultoria de graça pela caixinha. Vamos Jéssica, embora. obrigado. Deus te abençoe. Amém, Boa noite para abençoe. você aí. Boa semana de trabalho. Boa noite, até mais. Tchau, tchau. Até.